terra boa, terra santa. Uma alegria sempre receber o convite, Pastor Carlos, e poder estar aqui servindo aos irmãos através da exposição da palavra. Trago os cumprimentos da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer, em nome do pastor Fernando Miron também. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Estamos aí vivendo, principalmente na nossa cidade, um período de transição, voltando à vida comum. A partir desse fim de semana, nossas igrejas já começam a receber um número maior de membros, estamos aí começando a voltar ao normal. Mas esse período não foi um período fácil, muitos irmãos passaram por dificuldades ao longo desse tempo, tivemos perdas ao longo dessa pandemia. E a Bíblia nos orienta em todas as coisas, a Bíblia como tendo todas as respostas para todos os problemas que dizem respeito à alma do homem. Ela vai responder uma pergunta muito crucial para o período que estamos vivendo. Como ter paz em tempos de crise? Como ter paz em tempos de pandemia? A paz que excede todo entendimento, a paz que preenche os nossos corações, a paz que nós só podemos ter de Cristo, em Cristo Jesus. Como que nós podemos ter tranquilidade em tempos como estes? E, de certa forma, o texto vai nos mostrar que até a alegria nós podemos desfrutar mesmo em tempos de crise. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, mesmo assentados, mas em toda a reverência, vamos ler este texto. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar só mais uma vez? Obrigado, Pai, pelo seu cuidado conosco. Agora nós te pedimos que o seu Santo Espírito, Pai, nos oriente, abra os nossos corações, a nossa mente, para entender a Tua palavra. Precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para aplicá-la em nossas vidas. Por isso nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Há um livro muito interessante, chama Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. É um livro de um autor russo, e relata a história de Ivan, uma história fictícia. Ele foi acusado de ter espionado contra os russos, a favor dos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial. E vítima do sistema comunista, esse sistema ateu, que tanto tem perseguido os cristãos até hoje, no meio de todas as agruras, de todo o sofrimento que ele passou no campo de concentração, ele passou um dia bem. E um trecho deste livro, ele vai relatar o que foi um dia bom para ele. E eu quero narrar para os irmãos, e vamos ver aqui o que seria um dia bom na vida de Ivan. Primeiro, não levaram ele para o isolamento. Não haviam despedido a mulher que havia preparado o seu arroz. Recebeu uma tigela extra de mingau, portanto, naquele dia ele não passou fome. O trabalho Som. O seu trabalho naquele dia foi apenas levantar o muro.
cristão, nas lutas diárias de todo cristão, nas lutas diárias de todo cristão, o que é um dia bom para nós? Talvez você possa fazer uma lista relatando o que é um dia bom para você. Quando a gente olha a vida de quem sofre, a gente aprende o segredo do contentamento, e essa é uma palavra muitas vezes esquecida. Estar contente em todas as situações. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro texto, eu aprendi a estar contente em todas as situações. Ele vai dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Lembrando que antes ele havia tratado não das suas vitórias apenas, mas de um currículo de muito sofrimento. Quando nós olhamos para a vida de homens que sofreram e aprenderam a encontrar alegria em Deus, alegria no Deus que nos galardoa, naquele que mesmo em períodos de dificuldade, Ele está preparando para nós um eterno peso de glória, nós aprendemos a estar alegres em Deus. Ainda que na nossa vida nós tenhamos apenas Deus. A.W. Tozer, um autor cristão, diz: quem tem Deus e mais tudo o que há no mundo, não está mais bem colocado na vida do que o homem que só tem a Deus. Talvez a gente chegue em momentos na nossa vida em que nós dizemos, agora só tem Deus, é só eu e Deus. Então se você está nessa situação, se você passa por essa situação, se você conhece alguém que tem passado por essa situação, então eu quero dizer para você que você tem tudo o que você precisa. E nós encontramos um texto de alguém que sabe o que é sofrer também. Um discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo, preso. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso neste momento em que ele escreve. Filipos ficava localizada na Via Inácia, uma via que ligava a Europa até Roma, a capital do Império. Ela se torna a primeira cidade europeia visitada pelo apóstolo Paulo, graças à oração ao sonho que ele teve com o macedônio. Quando o macedônio aparece a ele e diz, passa a Macedônia, o Senhor o dirige então, e graças à obediência a este sonho, nós temos a igreja em Filipos, e nós temos também a carta aos Filipenses. Os objetivos de Paulo, ao escrever essa carta, era agradecer aos filipenses. Os filipenses tiveram um papel muito importante na vida do apóstolo Paulo, pois eles ofertaram, provavelmente Epafrodito entregou a Paulo uma oferta graciosa. Mas, por mais que fosse uma igreja abençoada, uma igreja que abençoou o ministério do apóstolo Paulo, era uma igreja que passava por problemas. Se você olhar os versículos 2 em diante do mesmo capítulo, você vai ver o quê? Paulo falando, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Estava faltando paz no meio da igreja. Tinha conflito lá. Às vezes a gente acha que conflitos entre irmãos só acontecem lá na França, né? Aqui no Brasil não acontece isso no meio da igreja, não. Acontece sim, aconteceu aos filipenses, estava faltando paz, estava acontecendo conflitos. Havia duas irmãs que, olha que interessante, pelo resto da vida, até hoje, esses nomes ficaram gravados como duas irmãs que estavam conflituosas, estavam causando conflito dentro da igreja, não estava havendo paz no relacionamento entre eles. A rixa talvez estava tão grande que o apóstolo Paulo precisou escrever, citando o nome delas e dizendo que elas precisavam viver em paz. Eles eram companheiras de jugo, de trabalho com o apóstolo Paulo. Então Paulo se direciona a elas publicamente. Então ele diz que esses crentes, no capítulo 2, eles precisam imitar a Cristo. Se eles imitassem a Cristo,
eles encontrariam essa paz nos seus relacionamentos, na sua vida, e mesmo diante dos problemas. Se a gente fosse esboçar a carta aos Filipenses, você esboçaria assim, no capítulo 1, Cristo, aquele a quem nós devemos imitar, ele é a nossa vida. No capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele é nosso exemplo. No capítulo 1, ele diz que minha vida é estar com Cristo. Eu prefiro morrer e estar com Cristo, mas enquanto eu não vou, eu estou aqui servindo a Cristo. Ele é a minha vida. No capítulo 2, ele diz, Cristo é o nosso exemplo. Ele vai dizer, imitem, habitem em vocês o mesmo exemplo que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se tornou servo. No capítulo 3, ele diz que o nosso objetivo é Cristo. Ele diz, não que eu tenha alcançado já, mas prossigo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E no capítulo 4, então, onde nós estamos, Cristo é a nossa providência. Cristo nos concede tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. Se nós quisermos viver piedosamente neste mundo, Cristo é quem providencia. E aqui entra o assunto da nossa pregação. Todos devem viver uma vida de maneira digna, conforme o evangelho que nos foi anunciado, o evangelho que nós recebemos tão precioso. Esse evangelho é o coração, esse evangelho é a alma da igreja. Nós representamos Cristo. E então ele dá algumas orientações, e no fim disso, se vocês seguirem, se vocês atentarem para os meus conselhos, a paz de Deus que excede todo entendimento, ninguém entende, o mundo não pode entender a paz que nós temos, porque essa paz vem de Cristo, é a paz de Deus, guardará o coração e mente, nós teremos o nosso coração protegido, a nossa mente protegida, porque nós estaremos completamente escondidos em Cristo. Quando Cristo derruba as nossas defesas, derruba as muralhas do nosso coração, Ele nos traz uma segurança, uma paz que o mundo não entende e que o mundo precisa conhecer. Quando nós temos atitudes amargas, atitudes egoístas, e essas atitudes geram em nós ansiedade, como nós vamos viver diante dessa pandemia? Como nós vamos voltar aos cultos diante dessa pandemia? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter alegria novamente? Será que nós vamos ter liberdade novamente? Atitudes de ansiedade, de egoísmo, amargura, precisam ser substituídas pela provisão que nós só temos em Cristo Jesus. Que atitudes são essas que o apóstolo Paulo nos ensina para que encontremos essa paz no meio da crise? A primeira atitude está no capítulo 4. Primeira atitude, viver em alegria no Senhor. É você ser alegre, mas tem uma condição aí, é viver alegre no Senhor. Essa palavra que aparece pelo menos 40 vezes, tanto o substantivo quanto o verbo, na carta aos Filipenses, é um apelo a toda aquela congregação. Alegrem-se, permaneçam firmes no Senhor. Parece que no capítulo 3, no verso 1, ele vai seguir. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, haja alegria. Outra vez eu digo então no capítulo 4, alegrem-se no Senhor. Paulo está repetindo para que isso fosse frisado, sabe como uma professora que repete várias vezes a mesma coisa? Quando você precisa fazer um exercício físico, você precisa repeti-lo várias vezes, até que seu corpo se desenvolva através desse exercício. O apóstolo Paulo está fazendo isso. Haja alegria no meio de vocês. Ainda que a condição de vocês seja atribulada, porque você ser cristão no primeiro século era assinar o seu atestado de óbito. Você ia para o Coliseu, ia ser torturado, ia ser morto por feras. Hoje que está tranquilo.
Os perigos ameaçavam os cristãos de todos os lados. E isso talvez fizesse com que eles fossem vencidos pela tristeza, pela impaciência, pela insegurança. Mas o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Aquele que no capítulo 2 ele diz, ele foi fiel até a cruz. Pensa como um cristão do primeiro século, imaginando Paulo dizer que você precisa ser alegre no Senhor, sendo que alguns parágrafos antes ele disse que esse Senhor foi até a cruz. Ele morreu, foi torturado, sofreu as agonias ali de oração antes de ser levado. Foi traído, foi abandonado, foi torturado, foi morto. E agora o apóstolo Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Mas a obra dele foi completa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo descansava a sua alegria, a sua felicidade, os seus sentimentos. Paulo não está num otimismo banal, num otimismo secular. Olha, uma hora vai acontecer coisa boa. Já ouviu isso? Quando você está naquele momento terrível, calma, Deus tem o melhor para você. E você olha para os lados, olha para o outro e diz, onde? Não é isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo não está falando para você viver a sua vida como os filmes da Pixar, como o filme do Toy Story, começa tudo colorido, tudo bonitinho, aquele céu azul, nuvens brancas, somente alegria. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é uma alegria falsa que talvez futuros mártires não compartilhavam. Talvez Paulo não visse aquela igreja novamente. O próprio apóstolo fosse morrer depois da cadeia. Mas a chave dessa exortação e desse chamado está no Senhor. É a fé dos filipenses no Senhor, no Cristo exaltado, no Cristo morto e ressurreto, que traria alegria para eles. É isso que chamam a alegria prática. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, já predisse que aqueles a quem o Senhor resgatasse beberiam das fontes de alegria. Talvez as circunstâncias gerem em nós amargura, desespero, medo, descrença, mas as fontes da nossa salvação, elas precisam nos lembrar que nós podemos beber em Cristo de alegria, de louvor, de gratidão, não de reclamações azedas. Jovens, eu vejo que aqui tem muitos jovens, estamos vivendo uma geração amargurada, azeda, crítica demais. O Senhor Deus está te chamando para experimentar uma alegria que somente o Cristo da cruz pode te dar. Uma alegria que este mundo não entende, uma alegria que responde às questões do seu coração. Somente Cristo, somente Cristo. Por que você hoje não se dobra aos pés de Cristo e aprende que Ele é a fonte da sua alegria? Se você está sofrendo, Ele sofreu mais ainda. Se você acha que você está sofrendo por ser inocente, Ele foi morto por ser inocente. Ele levou a nossa culpa, sobre Ele estavam os nossos pecados, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se você está vivendo momentos de agrura na sua vida, de sofrimento, de dor, o Senhor Jesus está te chamando para experimentar uma alegria que somente Ele pode dar. Nele, nós podemos buscar um medicamento que nós não precisamos trocar toda vez. Ele transforma o choro em alegria. E ainda que neste mundo nós não tenhamos momentos tão longos de alegria, Ele promete que um dia nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém e Ele apagará de nossos olhos. Eu acho muito interessante esse termo. Ele vai apagar com uma borracha que não causa borrão, que não tem perigo de não apagar. Você lembra daquela borracha? Os mais antigos lembram de uma borracha azulzinha que dizia que apagava a caneta? Que nunca não apagava a caneta, nada? Você rasgava o papel, apagava rasgando o papel, lembra? Não é essa borracha que o nosso Deus usa. Ele apagará de nossos olhos toda lágrima,
de nosso coração toda a presença do pecado. Ele nos livrará de todo inimigo, porque a própria cidade não tem portões, porque não haverá inimigos. O céu é o nosso lar, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra é a nossa segurança. Por isso ele diz, alegrem-se no Senhor. Ele continua dizendo, ser amável em tudo o que fizer. É a segunda orientação que ele nos dá. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Eu gosto muito da NVI por causa dessa expressão que ela usa. Talvez a sua seja a sua bondade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele faz algo parecido com o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, diz, vocês estão rodeados por uma nuvem de testemunhas, mas vocês não estão num show que você está cantando e está todo mundo aplaudindo. Você está talvez num coliseu. Talvez você está num lugar difícil. Ou talvez você não está passando por dificuldades. Mas a Bíblia diz que você está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas que estão olhando para vocês. O mundo está olhando para nós. E além da alegria que nós precisamos demonstrar, as nossas ações amáveis são vistas pelo mundo. O pano de fundo aqui é claramente de uma igreja que está sendo ameaçada por um mundo hostil, um mundo que nos odeia, o mundo não nos ama. Isso aqui é um lembrete que a posição da igreja no mundo é ser testemunha. É exercer influência e não ser influenciada. Então o apóstolo diz que nós devemos ter um sentimento, uma atitude em nossos corações, um amor capaz de perdoar, de desprezar os nossos próprios direitos, até se for necessário, para demonstrar amor pelo próximo. Por isso que ele diz para Evódia, para Sintique, vivam em paz, experimentem um amor de Cristo Jesus, para que o mundo veja que vocês se amam. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Um exercício que a gente faz lá em casa, a gente tem lá em casa. Coloca isso num post-it e prende no espelho. Prende, se a sua pia tem uma janela, algum lugar, prende esse versículo. Quando algo te irritar, olha para esse versículo e traz ele à memória. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. O mundo precisa reconhecer que nós nos amamos. O amor em nós, que nós vivemos como igreja, vai revelar que Cristo nos amou, vai apontar para Cristo. Essa foi a oração de Jesus, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, o mundo vai reconhecer a obra de Cristo a partir do momento que nós vivemos em comunhão, nós vivemos em união. Ser amável não é ser fraco, não é demonstrar interesse, não é brigar pelos seus próprios interesses, mas é amar o próximo, estar disposto a abrir mão dos seus direitos para demonstrar amor pelo nosso irmão. E ele termina de uma forma interessante, ele diz, perto está o Senhor. Você não vai precisar se defender se você acha que você está sendo injustiçado. O Senhor está próximo e Ele há de julgar a sua causa. Portanto, não fiquem ansiosos. Quando o Senhor vier, Ele vai recompensar os seus fiéis. Ele vai defendê-los. Então, Ele está nos chamando à paciência, à bondade, ao amor, ao altruísmo, ao colocar o próximo acima de si mesmo. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Num organograma, numa escala, não é eu amo a mim,
Eu amo, talvez Deus, eu amo meus pais, eu amo. Todos os outros vêm antes de nós. Nós não cantamos aquela música, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu amo Deus, eu amo o meu próximo, eu amo o meu próximo. Porque o meu desejo é que o mundo reconheça Deus, que o mundo creia em Deus. Por que nós não estamos vendo mais homens como Adoniran Judson, que entregou a sua vida, que torturado, teve o seu rosto, foi pendurado de cabeça para baixo, o seu rosto raspava, era esfolado no chão, e os guardas, para aumentarem a tortura, jogavam larvas no rosto dele, mas ele não desistiu da Birmânia, ele levou o evangelho para a Birmânia, atual Mianmar. Por que nós não temos mais mulheres como Ellen Roosevelt, que levando o evangelho para o Congo, foi torturada, estuprada por vários dias, por vários homens, mas ela amou aqueles homens, ela levou e construiu o hospital naquele lugar, enviou missionários para aquele lugar. Por que nós não temos mais homens assim, mulheres assim? Por que não temos mais mulheres como Amy Carmichael, como Jim Elliot, como Hudson Taylor, como George Miller? Porque nós deixamos de amar e nós estamos amando a nós mesmos. Nós nos tornamos egoístas. Mas o Senhor está nos chamando, seja amável, para que as pessoas olhem para você e me vejam em você. Para que as pessoas olhem para a igreja aqui e vejam Cristo, que entregou a sua própria vida, que sendo Deus, se tornou servo. Isso é um imperativo. Não é optativo. A alegria nos faz conviver. E na tristeza também, porque eu estou falando como ter paz. Na tristeza eu tenho os meus irmãos. Nós vamos passar uma eternidade todos juntos, alegres. Então, nós devemos começar a viver isso aqui e agora. Então, viver em alegria, tornar o nosso amor conhecido, e o terceiro ponto, vencer a preocupação com contentamento. Paulo diz àquelas pessoas, não vivam preocupados com coisa alguma. Preocupados, ansiosos. Paulo está falando, há uma proteção. Mas vocês não estão confiando nela. Vocês não estão confiando no cuidado de Deus. Parece que Paulo está lembrando aqui no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Parece que Paulo está lembrando de Jesus falando no Sermão da Montanha. Não andem ansiosos. Deus cuida dos pássaros, olhem para os lírios. Por que você quer tomar o lugar de Deus? Quando nós andamos ansiosos, nós estamos assinando um atestado de incredulidade. Ansiedade no nosso coração é fruto da incredulidade. Porque quando nós andamos ansiosos, nós estamos dizendo para Deus, eu não confio no Senhor. Você não vai cuidar de mim. Então eu preciso tomar alguma atitude. Ansiedade e incredulidade caminham muito juntos. É interessante que o termo em inglês parece que vem de uma raiz que significa estrangular. E é isso que a ansiedade faz em nossos corações. Arranca a nossa paz, estrangula a nossa vida, aperta nosso coração. Então qual que é a resposta que o apóstolo Paulo faz? Olha que simples. É uma coisa que todos nós devemos saber. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Às vezes a gente gasta tempo em cursos, livros, como vencer a ansiedade. E Deus está dizendo, dependam de mim, tenham um relacionamento comigo. É o que Deus está nos falando através das palavras do apóstolo Paulo. Paulo está orientando os filipenses, peçam a Deus.
Orem, supliquem, derramem o seu coração diante de Deus. Agradeçam por tudo que Ele já fez. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Paulo estava preso. Ele não sabia, talvez, se ele ia sair vivo, se ele voltaria a ver aqueles irmãos. Mas ele faz uma conexão aqui entre perseverança, paciência, esperança, sob aprovação. Quando nós estamos debaixo de fogo cruzado, ele está dizendo: dobrem os seus joelhos, orem. A nossa ansiedade tira a nossa paz, tira o nosso sono e tira a nossa fé de Deus. Então ele ensina o contentamento. Agradeçam por tudo que Ele já fez. Olhem para o passado nos ensina, olhem até onde Cristo trouxe vocês. E encham, a palavra contentamento vem de contém, vem de contido, vem de preenchido. Então Paulo orienta: encham a sua vida de satisfação. Deleitem-se em Deus, encontrem a sua alegria, o seu descanso, a sua satisfação em ter Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. No trabalho que você tem, se você está satisfeito com Deus, você o glorifica ali. Se você está crescendo financeiramente, você está glorificando a Deus. Se na sua família você talvez ainda não chegou onde você queria, você pode descansar, porque até aqui o Senhor te trouxe. Alguns vão dizer, e Paulo já falou sobre isso anteriormente, alguns achavam que Paulo não era um apóstolo porque ele estava preso. Como ele poderia ser o apóstolo das correntes? Como ele pode ser abençoado? Isso talvez seja um contraponto com o que ensina a teologia da prosperidade. Você está em pecado, você está... se tem alguma coisa, tem alguma maldição que está prendendo você, Paulo. Coitado de você. Parece que as nossas vidas às vezes se torna semelhante a uma panela de pressão, né? A gente está enchendo, começa a apitar e qualquer hora parece que vai explodir. Nós enchemos a nossa vida de reclamação, de murmuração. O irmão falou sobre murmuração aqui agora há pouco. É interessante que até a dicção da palavra murmurar é feia. É uma palavra estranha, murmurar. Se você fala inglês, sabe que murmurar também é feio, essa palavra. É estranho a dicção dela. Quando nós estamos desapontados com alguma situação. Às vezes, quando é contra alguma pessoa, dá vontade até de fazer algo contra aquela pessoa. Como que nós nos alegramos nesse momento? Se nós permitirmos esse sentimento espalhar em nosso coração, essa amargura vai destruir e vai se espalhar. Por isso que Paulo diz: alegrem-se sempre. Não andem ansiosos por coisa alguma. O que causa medo em você? O que causa pânico no seu coração? O que nesse período de pandemia tem feito vocês tremerem? Não há pânico no céu. Não há medo no céu. Apenas planos que Deus realize, todos os propósitos que Ele tem para os seus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É dar um passo de fé de cada vez. Às vezes está escuro, mas eu dou um passo. E a palavra de Deus, que é a nossa lâmpada, vai iluminando a nossa vida. E eu dou outro passo. Talvez eu não consiga encontrar todos os cantos escuros da minha vida. Mas onde eu preciso andar, ela vai
clarear. Eu estou satisfeito com o que Deus tem feito até aqui. O que Ele nos der a mais será a bênção de Deus. Por isso, eu invisto meu tempo, meu dinheiro, meu amor na obra do reino, porque é aqui que eu sinto o meu contentamento. Quais são as necessidades específicas da sua vida? O que tem deixado você inquieto? O que talvez está tirando o seu sono? O que está deixando você deprimido? Nesse terreno vai crescer a ansiedade. E se você não confrontar o seu coração, essa raiz de amargura brotará, e os frutos delas são amargos, são difíceis de engolir. Mas no terreno das incertezas também pode nascer a dependência, a confiança, a alegria, a dependência de Deus e o contentamento. Se você orar, pedindo socorro para o Senhor, fazendo seus pedidos a Ele em oração. Quantas vezes você tem orado no seu dia? Quantas vezes você tem orado na semana, no mês, talvez até no ano? Estar contente em todas as situações. E por último, descansar o coração e mente em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente. A ideia de guardar aqui eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo usa, como alguém que está estabelecendo guardas, está colocando um regimento do exército ali em volta do seu coração e da sua mente. Paulo usa esse termo militar bem claro para aquelas pessoas entenderem. O seu coração está protegido e nenhum exército de temor, de medo, de ansiedade vai invadir o seu coração. Vai invadir o coração da igreja. Mesmo que vocês vivam num ambiente tão hostil, cercado por inimigos, a sua mente e o seu coração estão guardados pelo próprio Deus. Por que você precisa então buscar águas em outras fontes? Descanso em outras fontes, que não em Deus. Parece que essas ideias, dessas duas palavras, guardar mente e guardar coração, o apóstolo Paulo pode estar dizendo assim: a paz de Deus vos guardará, de tal forma que vocês não vão nem conseguir voltar as costas para Deus. Os seus desejos vão estar em Deus. Os seus sentimentos vão estar em Deus. Vão estar em Cristo Jesus. Vão estar nessa esfera. Vocês estão guardados em Deus, à medida que vocês se unirem a Ele, em Cristo Jesus, submetendo-se à sua vontade, entendendo que Ele está protegendo o seu coração. Então a paz de Deus, e isso é complexo para nós. Se nós estamos nas profundezas do desespero, da dor, nós somos chamados a encontrar esperança. Eu gosto muito das orações puritanas, e o Vale da Visão nos ensina. Eu já li esse aqui, se não me engano, a primeira vez que eu preguei, eu li a oração. O Vale da Oração, uma oração puritana, o Vale da Visão, uma oração puritana. E ele diz que é quando ele está no vale mais profundo que as estrelas brilham mais. É nas profundezas da pobreza que nós encontramos toda a riqueza. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, não, meus irmãos. Às vezes, quando nós estamos fracos, é que nós encontramos as nossas forças. O próprio apóstolo Paulo entendeu isso. 3 vezes ele orou. E o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é paradoxal. É assim que o Evangelho nos ensina. É quando estamos fracos que nós encontramos a nossa força. Quando estamos pobres é que somos ricos. Nós não recuamos, porque descansamos que
ainda que nós sejamos privados de todas as coisas, nós podemos unir nossas palavras ao salmista e dizer que nada nos faltará. Preocupar-se em andar ansioso é não crer nas promessas que Deus faz a nós, que Deus faz na sua palavra. Se você ora, você é protegido contra esse inimigo, contra esse gigante do desespero. John Bunyan, no livro O Peregrino, diz que em determinado momento, o peregrino é preso pelo gigante de desespero. Ele está ali trancafiado nas masmorras de desespero. Mas ali ele foi liberto. Ele encontrou a paz que excede todo entendimento, ainda que ele chegasse próximo à morte. Isso só pode acontecer pela graça de Deus, pela palavra de Deus. E isso somente acontece com quem tem o Espírito Santo. Paulo almeja com isso alcançar um prêmio que ansiedade nenhuma pode tirar, que temor nenhum pode tirar, que inimigo nenhum. Ele faz isso no capítulo 3, versos 12 a 14, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu seja uma pessoa igual aqueles orientais, zen. Não, ele não está falando isso. Que anda quase flutuando pela terra. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu quero ensinar vocês que vocês foram alcançados para viver algo com o que vocês foram alcançados. Se vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês vão viver para o Evangelho. Se vocês foram alcançados por uma paz que excede todo entendimento, essa paz vai governar o seu coração. Você vai descansar em Deus, e seja qual for o desafio que a igreja tenha, você vai passar por ele, confiando em Deus. Por isso nós podemos sair das nossas redomas, da redoma do medo, do desespero, do temor, da depressão, e encontrar paz em Deus. Essa tranquilidade interior que somente os filhos de Deus têm. Você pode alcançar os ainda não alcançados. Você pode plantar igrejas. Você pode ofertar para missões, porque você está descansando na obra do Senhor. Você pode se envolver na igreja. Você pode amar o seu irmão. Você pode servir o seu irmão, porque o seu coração está descansando em Deus, e você quer, e você almeja, que essa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor, veja, que você é servo de Deus, que você ama a Deus. Como que você vai alcançar isso? Quando você orar, quando você se achegar ao trono de graça. O autor de Hebreus diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas pelo contrário, nós podemos encontrar graça e misericórdia quando nós entramos na sala do trono. Por isso nós podemos entregar nossos problemas, nossas provações ao Senhor. Ele nos dá uma paz que é inexplicável, que é incompreensível. Então, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Viver alegre sempre no Senhor, fazendo nosso amor ser conhecido, vivendo sem ansiedade e descansando nossa mente e coração no Senhor. A alegria que o Senhor nos dá não muda nas circunstâncias, nos reveses da vida. A vida, de vez em quando, ela dá um revés assim e muda. Mas o Senhor está nos chamando a ser alegre nele. Nesses momentos de dificuldade, de dor, Ele nos chama a ter um coração misericordioso. Servir ao irmão é a forma de vencer toda tristeza. Se envolver amorosamente com a igreja
faz com que nós vençamos o medo, a tribulação, as injustiças desse mundo. Ansiedade é pecado. O oposto da ansiedade, oração e gratidão. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Nós vamos servir a Deus, nós vamos servir ao irmão, nós vamos aceitar desafios, vamos ser igreja e vamos levar esse mundo a conhecer o amor de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado por lições tão preciosas que o Senhor nos dá. Obrigado porque no Senhor nós encontramos alegria verdadeira e perfeita. Obrigado porque no Senhor nós podemos descansar os nossos corações em oração. Podemos fugir de toda ansiedade, sabendo que o Senhor guarda nossa mente e nosso coração. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou dessa alegria, que tenha um encontro contigo, entregue a sua vida ao Senhor, ó Deus, e que o teu Santo Espírito habite nessa vida e ela encontre a paz que excede todo entendimento. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Agradeço, meus irmãos, mais uma vez ao convite. Deus abençoe.